Certo, então, pessoal, vamos lá. Vamos começar hoje, então, ter o nosso terceiro encontro, né, do Besulab, que é a nossa iniciativa da LFDT, do Brasil Chapter. E vamos ter hoje um workshop prático para montar a estrutura para montar um ambiente de testes mesmo do Bezo, né? Hoje nós temos aqui o Alexandre Gomes, que é engenheiro, né? Engenheiro de blockchain, e ele vai estar montando a nossa estrutura, o nosso ambiente de testes para a gente então poder praticar tudo que a gente aprendeu na parte de Bezo Concepts, que foram os dois últimos encontros, e tá tudo gravado, tá, pessoal? Então a gente vai disponibilizar esses links para todos, tá? Então agora eu deixo a palavra para o Alexandre para ele começar o nosso workshop de hoje. Tá legal, muito obrigado, Mário, muito obrigado, Josélio. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo, mostrar que subiu o ambiente do BES, ser né, uma sessão hands-on aqui. O pessoal gosta aí de ver as coisas funcionando. É, e eu sou um entusiasta da tecnologia, né? Tenho muito que aprender com vocês aqui, tenho aprendido bastante. E a ideia é eu tentar dar um pouquinho da minha contribuição aqui para o ambiente, né, e para o grupo. Tá legal? Obviamente, eu montei um ambiente aqui, ele fazer um disclaimer bastante importante, ele não é o melhor ambiente para se colocar em produção, né? Ele é um ambiente muito mais voltado e focado para teste, para desenvolvimento e para uso didático, vamos dizer assim, né? O objetivo dele aqui é entender o conceito. Eu deixei assim extremamente passo a passo, né? E vamos abrir alguns pop-ups aqui importantes, né, para deixar o ambiente rodando e pronto, justamente para a gente aprender esses conceitos que os meninos falaram aí no começo, o João Marcos aí, né, o Luiz, espetacular a aula deles aí, aprendi muito com vocês, né, e a ideia é essa e eu tentar passar um pouquinho, tá? Então, não sou eu não sei qual é a melhor forma, se vocês querem, porque assim, de uma maneira geral, eu joguei o código aqui no GitHub, então eu criei uma receita de bolo aqui, bem passo a passo, e para subir o ambiente é relativamente simples, tá? Não tem muito segredo. Se você quiser, eu vou lá e mostro, a gente já sobe e já sai operando, né? Ou se eu posso entrar um pouco no detalhe, explicar o código que está por detrás, o que que eu fiz, o que que eu montei. Eu não sei se é válido ou não. O que que vocês acham melhor? Entra no detalhe lá do código ou já põe o negócio aqui para rodar? É, é, No é interessante detalhe. no É detalhe. legal. Boa. Eu, Então eu, eu su- vou. eu sugiro no detalhe, se a Mari me permite, né? É porque assim, aí a gente vê como as coisas vão sendo construídas, Isso. né? Perfeito. Quando a gente vê tudo funcionando, a gente, É, né? perde a graça. É. É uma O caixa que que você preta. acha? O que que você acha, Mari? Eu também acho interessante a gente construir no detalhe. Boa. É, sim, sim, Boa. sim. Então Podemos. eu vou compartilhar minha tela aqui então, vou mostrar para vocês. Depois a gente vai colocar os links todos aqui. Deixa eu dar um share aqui na minha tela. Aquela, né, pergunta fenomenal, se vocês estão vendo a minha tela, tá ok? Sim, tudo certo. Boa, boa. Deixa eu só colocar aqui no chat o link do repo. Tá, então, basicamente, né, eu coloquei aqui um readme aqui bastante passo a passo de todos os detalhes de como a gente vai fazer, de como subir o ambiente, tá? Eu estou partindo do ponto e do pressuposto que todos tenham o Docker Compose e uma conta no GitHub ok, instalados, tá? E também na minha máquina, tá? Eu estou rodando no ambiente Windows aqui, não é muito comum, né? O pessoal de desenvolvimento roda em Linux, mas por força do mundo corporativo eu sou obrigado a utilizar uma máquina Windows, tá? Então e por isso que meu setup aqui, meu ambiente, eu tenho que usar AWS L2, mas para o pessoal de Mac, bom, basicamente o processo é o mesmo, tá? A única diferença é que tem um script aqui que eu inicializo ele no Windows, tá? Mas tudo está rodando em ambiente Linux, tá? Então a gente vai
vai fazer todo esse processo aqui, todo esse disclaimer inicial aí que eu precisava falar para vocês. Tá legal? Tanto que aqui embaixo, né, no meu ambiente, tá vendo que eu tenho 2 terminais aqui. Esse terminal, quando eu clico, ele já está configurado para subir meu ambiente no WSL2, que ele sobe um Ubuntu aqui local, aqui, né, rodando na minha máquina Linux. E aqui, esse outro terminal, ele me abre aqui o PowerShell do próprio Windows, tá legal? Então a gente vai partir desse princípio. Então eu tenho que ter o Docker Compose instalados, tá? A documentação oficial e o ambiente que eu vou subir aqui é uma rede Bezo ou Besu, como queiram, rodando no protocolo QBFT, que é o protocolo que está sendo utilizado aí na Hyperledger, que está sendo utilizado no piloto do Drex, tá legal? Para quem não sabe, eu faço parte de um dos consórcios, né, do Drex, que é capitaneado, liderado aí pela TecBan. Eu trabalho na Dynamo Networks e ela faz parte da empresa aí que compõe essas empresas e eu estou ajudando a desenvolver todo junto com esse time. Então, basicamente, todo esse passo a passo que eu tenho aqui, né, de criar a estrutura de pastas, criar o Genesis File, subir a rede, gerar chaves, copiar a chave de um lado para o outro, criar, enfim, o script de inicialização do Node 1, do Node 2 e etc. Enfim, fazer todo esse processo aqui que ele está descrito aqui passo a passo, eu estou fazendo a mesma coisa, só que considerando o ambiente aqui em Docker e com poucos passos você vai subir exatamente esse ambiente aqui sem muitos problemas. Tá legal? Depois disso, depois que eu configurei tudo isso, eu também, fazendo alguma pesquisa, semana passada eu descobri que tem essa ferramenta fantástica aqui, que é da Chainless, que é basicamente um explorador de blocos, tá? E isso é muito legal, aí eu testei, funcionou e vai ser bem bacana. Isso vai ajudar muito, né, no conceito aí de, para quem está aprendendo blockchain e está aprendendo, estudando o Bezo ali, vai conseguir visualizar o que está acontecendo ali dentro de uma forma muito mais fácil, sem ter que utilizar a linha de comando, tá? E isso, principalmente para o público leigo, o pessoal da área de negócios, é muito mais fácil o entendimento em relação à solução, até mesmo para um alto executivo começar a entender o que é esse mundo, né? Isso é bem legal. E depois a gente vai fazer uma transação com MetaMask aqui também, tá? Dá para testar também, e eu vou explicar tudo isso. Bom, seguindo o passo a passo aqui, a primeira coisa que a gente tem que considerar, o Docker instalado, então o Docker está aqui na minha máquina, tá? Deixa eu só fechar esse carinha aqui, para ele não me atrapalhar, beleza. A primeira coisa que você tem que estar configurado também, você vem aqui nessa engrenagemzinha do Docker, tá? Entra aqui em recursos, nos settings, né, da engrenagem, em resources, e aí você vem aqui no WSL Integration, e você tem que, né, aqui eu deixei os dois porque o meu ambiente utiliza dois ambientes de Ubuntu aqui instalados, tá? Mas o Ubuntu que eu vou utilizar aqui na minha máquina é o 2404, tá? Então ele precisa estar ativado aqui para rodar todo esse ambiente dentro desse Docker aqui, tá legal? Então, se tiverem dúvidas aí, tem vários vídeos na internet aí, enfim, passo a passo, chat GPT agora, ensina aí como você subir ou instalar o ambiente do Docker, né? O Docker para quem não conhece, né, a versão oficial, você entra aqui em docker.com, você baixa aqui o instalador dele, tá? Ele tem instalador para Mac também, para o próprio Linux também, para quem roda Linux nativamente, tá? E aí você faz o download para o Windows. A ideia é que você instale um ambiente, né? Ele faz o conceito de container, tá? Então você cria o Docker, ele cria uma camada no sistema operacional que conversa já diretamente com o seu hardware, tá? E você instala o mínimo necessário para subir o ambiente. Os containers ele funcionam mais ou menos dessa forma, tá? Isso para desenvolvimento é sensacional, tanto que o Docker está dominando o mundo. E essa máquina você descarta ela de forma bastante rápida, e principalmente para controle de versão, contra virtualização, vem revolucionando o mundo aí. Pois não, Josélio, você levantou a mão aí, perdão. Não, mas né, eu queria te pedir um conselho, né, uma orientação. É, o computador que a gente vai rodar esses Dockers, qual é a configuração? Quanto de memória, Ah, processador, boa, para boa. ficar adequado?
Obrigado. A minha máquina, né, o meu hardware aqui, eu estou usando um Windows 11, é uma máquina Dell com i7 e 16 GB de RAM, tá legal? E eu estou usando minha máquina, ela tem um SSD de 1 tera, tá legal? Eu já rodei com i5 sem grandes problemas, com 8 GB, tá? Ele, da forma como está configurado, ele vai rodar sem grandes problemas. É, a única questão é que, pelo menos na minha máquina, no ambiente Windows, o Bezo ele tem um recurso aqui, um Developer Quick Start aqui, tá? Um Get Started aqui, que ele faz toda essa instalação, né, utilizando esse Quorum Dev Quick Start aqui. Eu não consigo rodar na minha máquina Windows com 16 GB de RAM, tá legal? Ele senta a máquina, ele deixa a máquina extremamente lenta, tá? Eu acredito que esta configuração aqui, ou esta imagem, ela vai rodar muito bem no Mac, tá? E os exemplos que ele dá aqui, ele roda muito bem no Mac. Mas eu confesso que no ambiente Windows ou no hardware que eu tenho, pelo menos com 16 GB de RAM, não consegui rodar esse ambiente aqui não, tá? Porém, a máquina que eu estou subindo, tá? E essa configuração que eu coloquei, inclusive eu estou montando um outro Ubuntu, né? Dentro do Ubuntu, dentro do Docker. Eu até pensei em fazer com Alpine, né? Que é uma versão de Linux bastante reduzida, tá? E é extremamente leve. Eu não fiz, não rodei nele ainda, mas eu até pensei depois, eu falei, pô, depois eu vou tentar rodar aqui no Alpine para ver como é que fica essa instalação. Tá? Mas de qualquer forma, nesse ambiente que eu vou subir aqui, né? Minha máquina é um i7 de 13ª geração, eu acho, se eu não me engano, com 16 GB de RAM e SSD. Tá? E aí ela vai rodar tranquilamente. Eu vou subir, inclusive, o ambiente da Chainless, que vai subir várias máquinas virtuais, é até um ambiente um pouquinho pesado, e roda na minha máquina sem grandes problemas. Legal? Muito bem. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Imagina. Então o Docker você vai conseguir virtualizar o seu ambiente, tá? A grande vantagem do Docker é que você sobe uma máquina, você sobe um ambiente, na verdade, se você precisar instalar um SQL, um banco de dados, você não precisa instalar o sistema operacional, não precisa baixar o banco de dados, ele já tem isso pronto na camada dele ali de sistema operacional e você só instala os componentes necessários que você precisa. Tá? Aí você consegue criar imagens, né? Você tem aqui o Docker Hub, por exemplo. Hub, tá? Dentro do Docker Hub você tem aqui as bibliotecas, né? Inclusive você sobe ambientes aqui muito rápido. Então, se eu quiser subir, por exemplo, o MySQL, ele tem um MySQL aqui, uma versão que você baixa e já instala. Ele tem um comando aqui de como você instalar um MySQL, por exemplo, as versões dele. E aí você já roda um comando que você dá aqui, ele já sobe, você já tem um SQL para rodar pronto para sua aplicação, sem ter que ficar se preocupando com setup de inicialização e essas coisas todas. Tá legal? Essa é a grande vantagem de rodar o Docker. Tá legal? Então vamos lá. Tá? Depois que eu tenho o meu ambiente configurado, meu Docker está ok. Tá? Basicamente, eu tenho que fazer o clone desse repositório, né, dentro desse repositório, basicamente, eu tenho esses arquivos aqui, a gente já vai explorar cada um deles, e aí a gente vai entrar no Under the Hood aqui, né? Basicamente, eu tenho que fazer um git clone desse repositório, tá? Esse repositório eu posso baixar aqui em HTTPS, aqui ele tem um endereço, é exatamente o endereço que eu coloquei aqui. Tá? Ele está público, né? Então não tem nenhum tipo de restrição. Então é só dar clonar o meu diretório. Como são poucos arquivos, ele já copiou para cá. E aí eu vou para cd private bezo qbft e dou um code ponto. Isso aqui é mais para facilitar a vida do desenvolvedor, mas se você der um dir aqui, um ls, por exemplo, se você estiver no Linux ou no Mac, todos os arquivos estão copiados aqui, a gente vai dar os comandos aqui. Tá? Eu poderia pegar qualquer editor de texto para abrir aqui, mas para facilitar minha vida, eu tenho o VS Code instalado na minha máquina. E aí o VS Code, quando você dá o code ponto, tá? Eu confio nele aqui, ele me traz aqui todo o ambiente de desenvolvimento, se eu quiser, tá? E aqui basicamente a gente tem esse arquivo chamado Dockerfile, tá?
O Dockerfile, basicamente, ele é uma receita de como você criar uma imagem para o seu ambiente. Tá legal? Então, basicamente, eu estou criando aqui um Dockerfile, onde o que que eu vou fazer nesse Dockerfile? Então, do Ubuntu, a última versão disponível para ele, me puxa essa imagem. Basicamente, o que eu estou falando para ele, vai lá no Docker Hub, eu quero o Ubuntu, e ele vai baixar a versão do Ubuntu para mim. Tá ok? É isso. E ele vai pegar uma tag que é o latest, tá? Que ele vai pegar provavelmente a versão 2504 aqui, que é a versão latest. Ah, latest está aqui, ó, 24.04. Tá? Então ele vai me trazer essa versão de Ubuntu aqui. Tá? Se eu quiser dev 1 aqui, ele vai me trazer a 2504, ou se eu quiser a rolling, ela vai me trazer a 24.10. Mas nesse caso especificamente, eu estou pegando a latest, que é a 2401, que é a que eu testei, está funcionando. Tá? Depois eu vou mudar aqui para subir para Alpine. Tá? Eu vou ter que mudar alguns comandos aqui para baixar, testar Java, tal, esse tipo de coisa. E aí depois eu testo também. Depois que eu baixei o Ubuntu, eu peço para ele fazer o update, né? E aí ele vai rodar isso internamente. Ele já vai atualizar os pacotes do próprio Ubuntu, tá? E aí eu instalo, eu faço o update e eu instalo o wget, tá? Porque esse wget eu vou lá pedir para ele remotamente baixar arquivos do Java e baixar os arquivos dos executáveis do próprio Bezo também, tá? Ah, aí eu faço o upgrade, né, da versão das bibliotecas todas do Ubuntu. E depois eu começo a instalação do Java. Então, por isso que eu tenho o wget aqui. O wget é o comando para fazer o download, né, de pacotes e de arquivos aí que roda dentro do Linux. Esse aqui é o Java 24, então eu já fiz o teste o Java 24 foi lançado essa semana, se eu não me engano, tá? E a versão mais atual do Bezo, ele tem que rodar acima do Java 20. Então, como eu queria testar já o 24 para ver se está tudo ok, se não deu crash nem nada, então já aproveitei e já baixei o Java 24 também, que é a versão mais atual, tá? Basicamente aqui eu pedi para ele fazer a permissão de execução, né, do meu arquivo, descompactei o meu arquivo Java e eu movi ele para uma pasta chamada OPT, tá ok? Fiz dessa forma arbitrária, estou acostumado a trabalhar dessa forma. E aí, para não ficar ocupando espaço, né, na minha imagem, eu removo o arquivo de instalação. Depois eu configuro o ambiente para ele reconhecer o Java, tá? Então eu crio essas variáveis de ambiente aqui e exporto isso para o arquivo bashrc, tá ok? Configuro isso no arquivo, né? Eu deixei dessa forma, não teria necessidade, tá? Até porque eu estou criando essa variável, ele vai subir com essa variável ativa, mas mais por teste mesmo. Eu estava fazendo alguns testes e eu precisei fazer isso no passado para fazer debug, né? Ficar um pouco mais fácil para não ter que ficar tendo que alterar o arquivo na mão depois, tá legal? Aí eu deixei isso aqui, acabou ficando aqui, tá legal? Depois eu tenho que instalar esse pacote, tá? libgmalloc, tá? Que é um pacote de gerenciamento de memória do Linux, tá? E isso aqui é um pré-requisito do próprio Bezo, tá? Então eu instalo esse pacote aqui também. Depois eu instalo o Bezo, tá? E aí eu estou instalando a versão 25.30, que é a mais atual, pelo menos até anteontem, até sábado à noite, que foi quando eu criei. Não sei se hoje já saiu uma versão nova, mas foi a versão mais atual que eu peguei no momento. Altero, né, o- a permissão de execução, né? Eu coloco a permissão de A mais X aqui no arquivo para fazer o descompacto esse arquivo e removo o arquivo de instalação para não ficar ocupando memória na minha imagem. Configuro o Bezo no path do sistema, tá? E também exporto ele para o arquivo bashrc, caso eu tenha que fazer alguma reinicialização na minha máquina, não ter que ficar alterando isso no sistema. Depois eu faço aquele processo que o próprio manual pede, né? Que o próprio passo a passo aqui pede para fazer a instalação,
Deixa eu pegar aqui, só aqui, ó. Opa, aqui. Ops, espera aí. Aqui. Ops, espera aqui. Oh, ué, abrindo nova guia. Boa. Opa, start demo. Não aqui, pô. O que está acontecendo aqui? Agora sim. Beleza? Então, toda essa estrutura de arquivo que ele pede para criar aqui, eu estou fazendo isso de forma automática, tá? É, eu peço para criar um, um diretório, né, nesse caminho aqui, onde eu crio o Node 1, Node 2, Node 3, Node 4 e o data. Isso aqui, basicamente, eu estou criando a estrutura de diretórios para onde serão salvos os arquivos que são os arquivos da Ledger, né, que são os arquivos do banco de dados, né, vamos chamar assim, da rede, né. Então, é esse caminho que serão armazenados os dados, tá, que serão salvos, né, as transações, os blocos, enfim, todo o banco de dados será salvo nessa infraestrutura. Aí vem a primeira cópia, tá? Eu vou copiar. Esse comando copy, o que que ele faz? Todos os arquivos que estão na raiz, né, do Dockerfile, e neste caso eu estou pegando um arquivo chamado copy.json, tá? Basicamente é o arquivo, que é este arquivo aqui, kbft-config-file.json, é o arquivo Genesis file. Então, esse é o arquivo que está descrito lá no, no passo a passo lá da documentação do Bezo, onde eu vou pegar esse arquivo de Genesis, onde eu estou informando, né, qual é o chain ID, qual é o comprimento da época, de quanto em quanto tempo eu quero que os blocos são criados, a requisição, o timeout de requisição, e aqui eu já crio nessa rede, né, uma transação balanço para essas três contas, tá? Então, vamos chamar aqui de conta master, conta 1, conta 2 aqui, como queiram, e jogo isso nessa private key aqui também. Essa private key criada aqui não é recomendado, mas é um exemplo, né? A gente tá criando aqui como exemplo da aplicação. Tem os endereços aqui também, né, das carteiras e os saldos, né, os balanços que estão aqui de cada uma dessas contas, tá? Esse valor está em hexadecimal, esses outros valores aqui já estão em Wei, né, que é a menor valor que você tem da rede, tá? E aqui ela Alexandre, vai... Pode falar, pergunta. não, desculpa te interromper um pouquinho. Pessoal, se só para lembrar, né, se o pessoal tiver alguma dúvida, é para colocar, vamos colocando as perguntinhas ali no chat, aí depois no final a gente esclarece. Desculpa te interromper, Alexandre. Imagina, imagina. A ideia aqui é essa, né? É, Se não, tiver e por uma sinal, pergunta, o Genesis File é o que a gente viu bastante ali na teoria, né? boa. Passa bastante acho que os parâmetros ali, eles passam na prova, né? Os parâmetros que estão no Genesis File. Mas enfim, Legal. pode Inclusive aqui interromper. até a própria rede, né? O QBFT é definido aqui também, né? Qual é o protocolo de consenso que vai ser utilizado e para cada um dos protocolos eu tenho que seguir uma determinada regra. Eles são muito parecidos, na verdade, né? Mas é aqui que eu defino as regras da rede, né? Então Hum, é através do Genesis File. Aqui tem o limite de guess também, enfim, a dificuldade da rede, né? E assim por diante. Timestamp também, enfim, né? O nonce por onde ele começa. Então tem legal. toda a regra da rede, ela está aqui nesse arquivo, tá? Uhum. Muito bem, então eu copio esse arquivo, que é o Genesis File, para este. E aí eu copio, eu tenho que informar qual é o caminho, né? Qual é a pasta correta que eu quero salvar esse arquivo. Esse workdir é um comando do Docker que ele fala que a partir de agora eu quero que os comandos sejam executados a partir desta pasta, né? E aí eu faço o comando de run, eu vou executar, né, o comando Bash Operator, Generate Blockchain. Quero que você gere o arquivo baseado no arquivo de Genesis que eu acabei de copiar para a pasta Network Files, para a pasta de rede, e eu quero que você crie as chaves privadas com o nome dela chamada key, tá? Basicamente esse é o comando que eu estou pedindo para ele fazer. E aí o que que ele vai fazer? Ele vai me criar uma estrutura de pastas, tá?
Deixa eu pegar aqui. Deixa eu... Isso, abrir uma nova guia. Agora sim. Ele vai criar exatamente essa estrutura de pastas aqui. Ele cria uma pasta chamada Network Files, ele vai ter o Genesis JSON, ele vai criar este arquivo, tá? E dentro desse Genesis JSON aqui ele tem as informações. Depois ele cria uma subpasta chamada Keys, e em cada uma dessas subpastas eu vou ter o endereço, né, daquela chave, e aí eu vou ter minha chave privada e a minha chave pública. Então eu vou ter meus pares de chaves aqui. São chaves ECDSA, tá? Ou chaves SECP256K1, como queiram, tá? Então são as minhas chaves que vão ser criadas aqui dentro nessa infraestrutura de pastas. Então é isso que ele está fazendo neste exato momento aqui. Tá legal? E aí eu vou copiar um arquivo chamado copykeys.sh. Isso aqui é um arquivo de bash que eu fiz mesmo. Para quê? O que que ele faz? Ele vai entrar dentro do diretório, dentro daquela pasta, tá? E esse script aqui, basicamente, o que que ele está fazendo? Ele vai dentro dessa pasta keys, ele lê o conteúdo dessas ela lê essas 4 pastas que eu tenho aqui dentro. Esse nome ele varia, tá? E ele varia toda vez que eu ligo, ele varia de máquina para máquina, ele varia toda vez que eu rodar esse comando, esse número de pastas e essas chaves serão geradas novas pastas. Então ela não é uma pasta que tem um nome fixo, ela tem um nome dinâmico. Então, para eu conseguir tratar isso e fazer isso de forma dinâmica, eu criei esse script para ele ler o conteúdo dessas pastas, copiar o conteúdo de cada uma dessas pastas, tá? Porque basicamente o que que vai ser essa chave aqui? Essa chave, esse par de chave público-privada, é a chave do Node 1. Essa aqui seria do Node 2, essa do Node 3 e essa do Node 4. Não existe uma ordem entre elas, tá? Mas basicamente eu preciso copiar esse par de chaves e jogar para cada uma, copiar o conteúdo dessas chaves para alocar em cada uma das redes. Então, essas são as chaves dos nós. Essas são as chaves de assinaturas dos blocos. Tá? Então, essas chaves são extremamente importantes aqui. Tá? Elas também estão armazenadas de forma em arquivo e claro, né? E quem tiver poder, né, isso aqui é um ambiente de demonstração, de teste, mas em ambiente de produção, essas chaves não podem ficar dessa forma, tá? Porque eu vou comprometer minha rede, eu vou comprometer a segurança da minha rede. Então, eu vou poder assinar em nome daquele nó, tá? E isso é um grande perigo, tá legal? Então, basicamente, esse script ele vai justamente fazer isso. Ele vai verificar se tem um diretório lá, ele vai criar uma lista vazia, ele vai fazer a iteração nessa lista, né, do nome da pasta, vai carregar aqui para dentro. E aí, para cada uma dessas pastas, né, eu vou copiar o arquivo que tá dentro dela, né, dentro do, do par de chaves ali, né, é, tanto daqui quanto pub, e vou copiar este conteúdo que está ali dentro e salvar em cada um dos nós. Então, dentro do Node 1, eu vou ter o par de chaves dela, dentro do Node 2 o par de chaves dela, e assim por diante. Tá? E é exatamente isso que ele pede. Alguma dúvida aqui, pessoal? Ficou claro? Pode falar, Marcelo. Ô Alexandre, você faz isso porque você quer que cada conta vai ser um nó, certo? Você criou um, dois, Boa três, pergunta. e cada um vai ser um nó. Se eu quiser só criar uma chave pública e privada sem que ele seja um nó, pode. Boa pergunta, tá? Isso é uma coisa que confunde muito. Uma coisa é a chave da conta, é a chave do token, que essas são as chaves privadas de cada um das contas aqui. Então eu tenho a conta a conta B e a conta C. Outra coisa é a chave do nó, tá? Essa chave do nó, ela é completamente diferente da chave de conta. Essa chave do nó é a chave da infraestrutura. Eu estou falando para o nó 1, o nó 2, o nó 3, o nó 4, eles precisam se conectar com o bootloader. Eles precisam se conectar com o Node 1, que é o bootloader, que é o nó principal. Para eu me conectar para esta rede, eu preciso ter uma chave de assinatura. E essa é a chave desse nó. Para eu criar blocos na rede, eu preciso dessa chave. Para eu assinar um bloco, eu preciso dessa chave.
Essa chave é a chave de infraestrutura da rede, tá? A chave do token, que é o que eu vou transitar dinheiro, é uma chave completamente diferente dessa aqui. Então elas precisam ser diferentes, tá? Posso utilizar a mesma chave? Eventualmente você até pode, mas não é recomendado. Não vai, e você corre um risco muito grande de se perder e confundir essas chaves. Ficou claro? Ficou assim, valeu. Boa. Cláudio, Olá, Alexandre. Boa noite. boa A noite. minha, a minha dúvida é a seguinte: os nós 10 vão subir todos no mesmo container? Boa pergunta. Não. Propositalmente, eu criei um container para cada nó. Ah, sim. Beleza. Legal? Legal. Então eu Legal. fiz isso de propósito justamente para fixar todos esses conceitos, tá? Eu poderia criar? Poderia, tá? Mas em produção não é recomendável, porque numa rede blockchain você tem que criar computadores diferentes em locais diferentes. Esse é o conceito, né? Para você ter a resiliência tanto né, de infraestrutura ali, quanto de geolocalização, né? Esse é o conceito da blockchain, para você não ficar dependente de um único país, enfim, de uma única instituição. Esse é o conceito básico do blockchain. Então, propositalmente, eu vou subir cada nó, eu vou subir num container diferente. Beleza? Boa. Então, isso É, aqui é muito. Pode falar, Mari. perdão, Alexandre, não sei se tu ainda vai complementar algo em relação ao que tu estava falando, mas tem outra perguntinha ali também do Jeter no chat. Boa, É, Jeter. pode seguir, Jeter, se quiser falar. Opa, boa noite. E aí, Alexandre? Bom? Beleza, Jeter. Jeter é velho Joia. conhecido. É, agora ficou claro para mim, na verdade, a hora que você explicou para o amigo anterior, sem ser o Cláudio, dessas Marcelo. chaves aí, na verdade, das contas, né? Essas E contas que nós estamos vendo aí é só dos nós em si. A minha pergunta, acho que já foi lá na frente, que tipo, quando você vai ter a conta, que eu vou conectar a minha wallet e wallet. tal, Perfeito. né? Então, Aí perfeito. depois a É gente isso aí. vê. Essas chaves são as chaves dos nós. Uhum, boa. As Show. chaves do dinheiro, vamos dizer assim, são as chaves que eu tenho aqui no Genesis File, que são diferentes. O Genesis File, quando eu rodo aquele comando, vamos voltar um passo aqui, tá? Quando eu rodo esse comando, bezo operator generator blockchain config, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o arquivo de configuração e o que que ele vai fazer? Dentro da pasta Network Files, ele vai criar essa estrutura aqui, ó. Private Key File Name, Key. E aí, o que que ele vai fazer? Tá vendo aqui, ó? Ele gerou um Genesis JSON e ele gerou as chaves. Dentro desse Genesis JSON, eu tenho as chaves das contas. As chaves das contas vão ser criadas dentro do Genesis JSON, tá? As chaves dos nós da infraestrutura, elas vão estar aqui. São coisas diferentes, completamente diferentes, tá? As chaves dos nós, elas criam e assinam blocos. A chave das contas, elas movimentam fundos, criam as transações, ou se você for publicar um smart contract, que você vai precisar de uma chave dessa para publicar com a assinatura dessa. As transações são chaves de contas. Aqui são as chaves da infraestrutura. Ficou claro? Show agora. Top. Boa. Obrigado. Eu demorei muito tempo para entender isso aqui, mas depois, na hora de implementar isso aqui, aí teve que ficar muito bem claro, entendeu? Mas confunde bastante mesmo essa parte. Mas depois que você entende, aí fica trivial. Legal? Tranquilo? Eu acho que alguém tinha levantado a mão, tranquilo? Podemos tocar aqui? Beleza. Então vamos lá, eu copiei as chaves, né? Eu copiei essa infraestrutura, tá? Isso aqui eu tive que fazer tudo na mão, tá? E confundia bastante, e tal, dá bastante trabalho. Então, depois que você faz o script, aí fica facinho, né? Caixa preta depois. Essa parte aqui, pessoal, né? Aqui eu fiz esse comando aqui, ó, seed 1 menos a.
que acontece? Isso aqui é por conta de uma porcaria de um sistema operacional chamado Windows, tá? Se a Microsoft estiver me ouvindo, que ela, né, saiba que eu sou um hater dela com muita força, ainda mais esse final de semana que meu Xbox deu problema aqui por conta da conta, peguei um ódio, um ranço da Microsoft, né? Então, basicamente é para quê? É para ela, normalmente quando você faz conversão de arquivo, que você tem principalmente arquivos .sh, são arquivos de sistema do Linux, ela, não sei por que raios, ela coloca um enter a mais no final da linha, e aí isso aqui é justamente para evitar esse tipo de problema. E no sábado à noite eu estava tentando rodar e estava dando erro. Eu falei, pô, mas tá copiando, qual que é o problema? Aí eu lembrei que tinha essa porcaria aqui, e aí você tem que rodar isso aqui para evitar, principalmente quando você salva, baixa, né, do GitHub para o ambiente da Microsoft, você tem que fazer essa conversão aqui para ele reconhecer o comando, tá? E não dar problema no arquivo. Senão, a hora de rodar isso no Linux, ele não reconhece, tá? Então, basicamente é isso. É uma besteira, é um caractere que você nem vê, nem enxerga, mas que dá problema e dá crash no código, tá? Então, por isso que tem isso aqui. E aí eu copio, né, mudo a permissão do arquivo para rodar, e aí eu rodo esse arquivo para fazer a cópia das chaves, ele vai executar todo esse processo. Depois eu rodo esse camaradinho aqui, que é o jQuery, tá? E eu já vou explicar por que ele é importante. Basicamente, ele vai pegar o valor do enode do Node 1. Como o valor do enode é um valor dinâmico também, ele não é fixo, então eu uso esse jQuery para ele ir lá ler o número do enode e eu uso esse enode para informar para os demais nós depois, tá? Para eles conectarem neste endereço de enode. O endereço de enode também é gerado a partir da chave que foi salva, que são essas chaves da infraestrutura aqui, tá? Dessas 4 chaves aqui também. Então a importância dessa chave é muito grande. Tá? Então, por isso que é importante você ter essas chaves muito bem armazenadas. Tá legal? Depois que aí eu instalo o curl também para fazer um teste. Na verdade, é para bater. O curl, basicamente, ele vai lá no Node 1, ele manda um comando curl para ele me retornar a string, né, que vai ter o enode, e aí com jQuery eu vou lá e leio só o valor do enode. Tá legal? Basicamente é para isso que eu vou utilizar isso aqui. A gente vai entrar no detalhe depois. Depois eu volto para o workdir, lá para Bezo 25.3, e aí eu copio o N1, o N2, o N3 e o NAP para a pasta Bezo N3 aqui. E aí eu tenho que rodar esse camaradinho aqui justamente também para resolver esse problema do caractere que o Windows coloca a mais aí. Tá legal? E eu volto aqui peço, né, quando eu subir o ambiente, eu peço para ele o ponto de início aqui, onde eu quero que quando subir o container, eu quero que ele rode no meu bash, e aí ele vai rodar no meu bash, já abrindo na pasta Bezo aqui, na pasta que eu quero rodar o comando, tá? Basicamente isso. Isso é o meu Dockerfile, tá legal? Então, com este Dockerfile, eu vou subir um ambiente, tá? Vou precisar buildar ele agora, né? Ou construir este ambiente para ele criar uma imagem, e aí a partir dessa imagem a gente vai executar algumas coisas. Vamos ver agora o que tem dentro do N1, do N2, do N3 e do N4. Tá? Basicamente é a mesma coisa, tá? Só difere um pouquinho. Seguindo o processo aqui, depois que a gente fez esse. Basicamente no Node 1, eu estou preparando esse ambiente aqui, ó. Todos esses comandos aqui, ó, que estão aqui dentro, tá? Eu vou pedir para rodar esse script. Esse script é quando subiu o ambiente do Node 1, eu não tenho que ficar escrevendo bezo, nananá, 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 etc. Eu vou automatizar todo esse processo. Eu crio um script que eu subo ele, tá? Eu falo qual é o caminho, tá? E aí eu já deixei um arquivo de CFG toml aqui próprio para não ter que ficar escrevendo um monte de coisa e a infraestrutura prévia que eu tinha aqui eu precisava utilizar esse toml aqui. E aí eu crio o arquivo de configuração, tá? Qual é o data path, a rede que eu estou criando é uma rede de desenvolvedor, qual é a mineração está habilitada, qual é a moeda base, né, a moeda de Coinbase Miner aqui, tá? Eu dou um salto de linha aqui, aqui eu configuro qual é o Genesis file, e aí ele
informo qual é o caminho, tá? Depois eu configuro o RPC, né, para fazer toda a informação. Esse RPC HTTP aqui, essas configurações todas, são exatamente as configurações que estão sendo utilizadas no Drex, tá? Então ele habilita o modo debug, o modo ETH, são módulos do Bezo, tá, que habilitam fazer todo o debug. O QBFT, que é o protocolo de consenso, né, a parte de rede, e aí tem todo o TX-Pool, o plugin, que é importante também. A gente não vai utilizar aqui, mas ele está habilitado aqui justamente para aceitar plugins e, né, na Dynamo a gente é obrigado a usar isso aqui por conta de conexão com HSM para proteção das chaves, tá? E aí eu tenho que utilizar isso. O minerador, o trace também para fazer debug de log, tá? Então ele está todo habilitado. Depois ele aceita o CORS Origin aqui, é justamente para aceitar conexões remotas, né? E aí eu está habilitado para todo mundo para fazer acessar. Isso aqui em ambiente de produção tem que configurar isso da forma correta também, para não deixar qualquer tipo de conexão. E aqui você faz a restrição de IP que vai acessar ou não, tá? Qual é o host do NPC também. E aqui, uma coisa importante, eu criei uma rede, esse aqui é o Node 1. Eu deixei um IP fixo para ele, por uma série de razões, tá? Mas principalmente por conta da minha configuração que eu tenho que conectar com HSM. Aqui para esse ambiente não precisaria, mas eu deixei só para facilitar a vida. E aí o Node 1 eu deixei como 11, o Node 2 12, o Node 3 13, e o Node 4 sugestivamente deixei 14 também para facilitar. Configuro a porta, tá? E aí eu deixo habilitado a interface também para ele aceitar. Aqui é o é, é a configuração de rede, que como eu estou usando o Docker e vou acessar de forma remota também, eu já deixei o NAT dele como automático, tá? Também deixei essa configuração, né? Peço para ele voltar para a pasta Node 1, ele vai entrar na Node 1, e aí, quando eu subir o Bezo, né, basicamente o comando que eu vou precisar, subir o Node 1, basicamente ele vai rodar esse comando aqui, ó, Bezo, ele vai pegar o config file, que é esse cara que a gente acabou de subir, e vou pedir para passar o parâmetro aqui, host allow list, todas elas. Então, este comando é o que faz subir o Node 1. Então, obviamente, ele prepara o arquivo de configuração, que ele já está todo aqui. Eu peço para buscar, ao invés de eu ter que escrever tudo isso aqui, eu criei um arquivo de configuração e ele faz isso para mim. E aí o comando do Bezo, basicamente, eu só rodo isso aqui e aí ele sobe o Node 1. Pumba, subiu o Node 1. Depois eu tenho que rodar o Node 2. O Node 2 ele vai seguir o mesmo conceito, só que a diferença é que o Node 2 ele precisa de parâmetros para se conectar com o Node 1, que o Node 1 é o bootloader, seria o banco central, seria o nó principal, seria, enfim, meu master, né, seria a minha rede principal. Tá? Para isso, eu vou falar que a URL dele é essa aqui, que é a URL fixa, que eu determinei lá no arquivo anterior. Eu vou mandar o comando curl com esses parâmetros para ele buscar o URL do Bezo aqui. Para que o endereço que ele me retornar, eu vou pegar o enode dele, que é o endereço enode do bootloader. Então eu vou salvar isso nessa variável, e aí com essa variável eu vou subir o meu Bezo com arquivo de configuração. Tá? Então o enode address aqui, em algum momento ele vai estar definido, tá? Tá aqui, ó, tá vendo? Esse é o bootnode dele, que eu coloco enode address, e aí eu passo todo esse arquivo de configuração. Mesma coisa, né? Qual é o arquivo de dados, qual é a chain, qual é a rede, onde está o Genesis file, as configurações de RPC, né? As configurações de rede, olha aqui que no Node 2 ela está 12, a porta tem que ser uma porta diferente da que a gente usou no Node 1, tá? E aqui também eu tenho que informar o outro parâmetro que é a rede. Tá aqui, ó. A porta RPC também 8546. Lá é um 8545, aqui a gente usou uma 8546. Eu só fui adicionando um a mais, né? Somei um aqui e somei um aqui também em relação ao bootloader. Tá legal? Então são essas configurações que são importantes. Tá? Isso aqui eu deixei, não deveria estar aqui, mas eu deixei desabilitado o plugin da Dynamo para não subir. Tá? Vou lá para o Node 2, para a pasta dele, e aí eu subo o Node 2.
tá? E aí, basicamente, o comando para rodar o Bezo é isso aqui, tá? Ele sobe isso aqui. Node 3, mesma coisa, tá? Ele vai falar qual é o bootloader, ele vai ler o resultado, vou configurar o arquivo de configuração, aqui a porta é 8547, o endereço IP é o 13, a porta 3305, né? Mesma coisa, e o Node 4, leio o bootloader, configuro ele, 8548, o final 14 do IP, a porta 30306, né? E é isso que eu configuro e subo ele dessa mesma forma. Tá legal? Basicamente, a gente já varreu todos os arquivos aqui de infraestrutura, tá? A gente configurou tudo isso. Ah, alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Até aqui? Até o momento? Tranquilo? Estão todos vivos aqui comigo? Só Muito aprendendo. bom, Opa! muito bom. Parabéns, Alexandre. Boa, boa, Muito bom. boa. Tá, eu faço esse check aqui, esse heartbeat aqui, porque de vez em quando a internet aqui me dá algumas surpresas aqui, então, senão vou ter. Boa. Legal, pessoal. Então, feito isso, né, depois que a gente configurou tudo isso, agora a gente precisa criar, né, fazer o build da minha solução, tá? Desse ambiente todo que a gente colocou, tá? Para fazer o build, a gente tem que dar esse comando docker build, né? Construir a minha imagem, tá? "-t", que é o tag, né? Estou informando que eu vou criar esse nome, e aí eu dei um nome fofo para ele aqui chamado Bezo, que é o nome da imagem que a gente está baixando, e a tag que eu estou colocando é LFDT. Tá? E esse ponto aqui no final é extremamente importante, porque este ponto eu quero que ele crie a partir neste diretório que eu estou colocando aqui para vocês. Então é exatamente neste diretório, porque o Dockerfile está nesse diretório. Tá? Então, a hora que eu dou esse comando docker build -t, bezo, lfdt, ponto, tá? A hora que eu dar o enter, o que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo aquilo que a gente pediu para fazer. Tá? Talvez na máquina de vocês demore um pouquinho, tá? Aqui, como ele já tem um build já previamente feito, ele foi muito rápido. Mas na máquina de vocês vai demorar aí cerca de uns 3, 4, até 5 minutos, dependendo da conexão de rede, dependendo da configuração de vocês, tá? Então, basicamente, eu criei um build aqui. Ele foi lá no Docker Hub, baixou o Ubuntu, fez a atualização, e copiou o arquivo, criou Java. Ele vai fazendo passo a passo aqui, tá legal? Ele vai fazendo tudo isso. Ele demora aí todo esse tempo e me gera uma imagem do Docker local aqui na minha máquina. Sendo que eu tenho essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse foi o build que ele acabou de colocar, ó. Bezo LFDT. Tá legal? Aqui ele tá, deixa eu dar um last seconds. É que aqui ele já, como ele já tinha essa imagem, né? Então ele já fez dessa forma aqui. Tá legal? Apesar de eu ter apagado tudo, mas foi isso que ele fez. Aqui ele rodou rápido porque já tinha um cache aqui dentro do meu. Tá? Tem um comando para remover esse cache aqui, eu poderia ter usado ele, mas vamos utilizar aqui para facilitar. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Boa? Muito bem. Depois que eu fiz o build, né? Depois que eu rodei isso aqui, agora vem a parte legal, tá? Aí tem um scriptzinho aqui que eu fiz para o ambiente Windows. Eu coloquei até um emojizinho aqui que representa bem meu amor pela Microsoft. Tá? Muito bom. E o que vai fazer esse script, tá? Esse script é para rodar em PowerShell. Para quem roda em Mac, quem roda em Linux, depois é só fazer adaptação, tá? Não tem muito segredo. É que eu como eu não tenho Mac, não tenho. O Linux até poderia rodar também, mas acabei não fazendo. Isso aqui é só para não ter uma mensagem de alerta ali do terminal do Windows. Mas basicamente, tá? O que eu estou fazendo? Eu vou criar o que eu preciso, né? É isso aqui, ó. Eu preciso criar uma rede Docker, tá? Vou criar uma rede do Docker chamado rede Bezo, e o endereço dela começa com 10.10.00/24, tá? Que é justamente o range de IPs que eu quero que ela crie, tá? Esteja ali dentro.
esses comandos aqui, né, basicamente ele é do Windows, tá? Mas o comando em si mesmo, que eu quero que vocês olhem, ele tá exatamente aqui, ó. Para eu subir o Docker, eu preciso rodar exatamente isso aqui, tá? Então vamos dar uma olhadinha com um pouco mais de atenção. Então, o Docker Run, ou seja, eu quero que rode um container Docker com acesso privilegiado na porta 8545 para ele expor a porta, né? Tanto a RPC quanto a porta, né, de acesso também do Docker. Esse "-rm" é que quando o Docker for desligado, ele remove aquela imagem, para eu não preciso daquele container na minha máquina. Esse "-it" é o terminal interativo, tá? Onde eu vou dar um nome para esse terminal chamado Node 1. Vou definir que o hostname dele é Node 1. Eu quero que ele se conecte numa rede chamada Network Rede Bezo, e eu quero que ele assuma este IP com esta imagem, e eu quero que ele saia já direto no bash quando eu entrar no terminal. Pois não, Josélio? Pode perguntar. Ele "-rm" de remove, ele vai apagar a imagem toda vez que eu sair. Exato. Mas daí quando eu entrar, ele vai criar tudo de novo? Vai criar tudo de novo do zero. E se eu quiser manter ela para, tipo assim, parei Boa. os testes, daí quero voltar no ponto que eu tava. Você vai precisar criar um volume, tá? Porque aí, excelente pergunta, tá? No meu teste aqui, toda vez que eu subir um ambiente, ele vai subir um ambiente como se fosse do zero. Tá legal? Para Tá. você salvar um ambiente em produção, você vai ter que criar um volume dentro do Docker. O Docker ele permite você fazer essas, né? Aí eu teria que configurar a base de dados dele ou aquele arquivo de data, que são os ledgers. Eu tenho que fazer uma configuração para ele salvar isso dentro de um disco, salvar dentro de um volume dentro do Docker, tá? Esse é o conceito do Docker. O HD, eu separo ele da minha infraestrutura. Então, este volume, toda vez que eu subir um novo Docker, independente de qual configuração que ele está aqui, ele vai conseguir enxergar, e aí eu vou conseguir é, 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 eu estou tentando achar o termo, mas é deixar gravado, né, ou deixar permanente, ou persistir, esse é o termo que eu queria, né, os dados serão persistidos dentro deste volume. E aí eu vou ter toda a minha estrutura de backup e tal, etc., alta redundância e tudo mais para isso. Mas eu teria que pegar essa configuração e salvar dentro de um volume, tá? Como o objetivo normalmente de um desenvolvedor não é persistir dados, é para testar, por isso que eu não configurei o volume. Mas depois também a gente pode configurar se for o caso. Só Tá? Mas no explicando para caso, o pessoal, é, a pergunta é assim, porque algumas pessoas querem ver funcionando, depois vão rodar teu script, vão fazer alguns testes, vão desligar, daí apaga. Quando quiser testar mais um pouco para estudar, levanta de volta, então tudo bem. No é, caso de alguém que quiser fazer uma coisa um pouco mais persistente, né? Como é. até o Jeter falou aqui, aí teria que estudar um pouquinho mais de Docker para fazer esses volumes persistentes, né? Isso. Não é nada, nenhum bicho de sete cabeças, tá? Mas tá aqui, ó. É aqui que você configura os volumes também, e aí você tem que passar um parâmetro no Docker para falar em qual volume eu quero persistir dados dentro dele. Aí ele vai pegar, e aí eu configuro dentro do próprio Docker qual é a base de dados onde eu quero que ele salve aqueles dados, e aí ele vai salvar esses dados dentro do. Vocês vão ver que eu vou subir o Block Explorer, e ele faz isso. Ele salva já automaticamente em volumes. E aí e isso é ruim para mim, porque toda hora eu tenho que ficar pagando volume, porque eu não quero, toda vez que eu quero subir um ambiente novo, do zero, tá? Principalmente para desenvolvedor, para quem está fazendo teste, eu quero subir sempre um ambiente zerado, tá? Agora, quando eu vou para produção, aí sim eu tenho que criar o ambiente para ficar salvando, persistindo o dado, gravando de forma mais a longo prazo. Obrigado, Legal? Alexandre. Boa. Boa, boa. Aqui é a mesma coisa, tá? Isso para o Node 1, o Node 2, o Node 3, ele vai fazer a mesma coisa, né? A única diferença é que eu estou mudando o nome, eu estou mudando os IPs, mas o start ele vai fazer exatamente o mesmo, tá? Então, assim, esse script, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ele vai criar uma rede chamada rede Bezo, perdão, e vai pular na minha tela aqui, esse script basicamente no Windows, ele vai fazer pular
4 telas, onde eu tenho Node 1, Node 2, Node 3, Node 4. É isso que vai acontecer, tá? Então, se eu vir aqui agora e dar um ponto barra start demo, é isso que vai acontecer. Vocês não estão vendo, mas pulou 4 telinhas aqui na minha tela. Tá? Então, aqui as 4 telinhas. Então, eu tenho o Node 1, tá vendo aqui, ó? Node 1, o nome dele, ele já veio aqui no Bezo, né? Se eu der um L aqui, ele já vai. Tá vendo, ó? Os arquivos aqui, o N1-app, N2-app, eles já estão salvos, já estão com permissão de escrita, né? Se eu der um Java, Java menos version aqui, o Java já está instalado, né? Se eu der um Bezo menos help aqui, o Bezo já está instalado nesse ambiente, tá? Então, o meu ambiente está configurado, o meu Node 1 aqui está prontinho para ser utilizado, tá? Perguntas? Tem alguma pergunta no chat aí? Tranquilo? Tem uma pergunta do Juliano. Ele falou assim, para chamar via Postman. Juliano, se tiver com o microfone e quiser falar, pode ficar à vontade, Juliano. Às vezes não está com o microfone. Ô Juliano, o Postman ele é para chamadas do front-end, na verdade, né? O Postman ele vai fazer interação não com a blockchain, tá? Apesar de ele ter o curl aqui, que eu consigo fazer também, dá para fazer também, né? Via curl eu consigo fazer isso também. Você poderia, por exemplo, fazer no caso do até onde a gente chegou no momento, né? O que ele vai fazer? Copy keys, aqui, tal, esse cara aqui, ó, Node 2. O comando que você pode utilizar via o curl seria esse cara aqui, ó, substituir o postman, né? Então aí você passaria o postman no endereço 10.10.0.11 e aí você passa esse parâmetro aqui, esse bez URL aqui, essa é a URL, e aí dentro do curl você vai retornar o endereço do enode address. Tá legal? Não, bom. Basicamente. Oi? Não, entendi. Beleza. Tá? Mas nesse momento aqui seria isso que a gente precisaria, tá? Como o script ele já faz tudo isso de forma automática, né? Então não precisaria todo esse cara, não. Pô, Juliano, você é do Cicobi, não é isso? Isso, do Harpo lá. Pô, cara, beleza. Pô, a gente trocou ideia, eu tô lá, tô fazendo todo o processo lá, tamo junto aí. Boa. Beleza. Tamo junto, cara. Tô mergulhando de cara. Eu falei com a engenharia hoje também sobre o processo do Harpo lá. Pô, o Juliano tá aí, tá desenvolvendo um smart contract bem legal aí, uma solução de anonimização bem bacana aí, que o Banco Central vai testar aí. Parabéns. Muito bom. Só tem fera aqui nessa sala, hein? Legal, hein? Então, bem legal. Então vamos lá, pessoal. Ponto barra N1up. Então esse script eu vou rodar. A gente já viu o que tem dentro daquele script. Vou subir o meu nó e aí ele vai subir o nó 1. Então tá aqui o nó 1, tá? A gente acabou de subir o nó 1 e depois que ele subiu o enode, ele gerou o endereço do enode aqui, tá? Aí eu já posso rodar o meu nó 2. Tá? Então a gente vai para o meu nó 2, tá vendo? Eu subi o nó 2, o nome bezo, tal, ponto barra N2. Dou um OK, ele vai subir o Node 2 também. Eu vou ser um pouquinho rápido, porque dependendo de como N3, dependendo da época que ele estiver rodando, aí ele demora para começar a produzir blocos, tá? Então eu vou subir aqui, ó, ponto barra N4. Mesma coisa, tá? E aí, para efeito didático, né? A gente tem exatamente esse ambiente aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Você vem para cá. O Node 2, o Node 3, o Node 4 está aqui. Mas vocês entenderam que aqui eu tenho 4 máquinas rodando, né? Deixa eu pegar aqui, só subir aqui um pouquinho. E aí, dentro do meu container, eu tenho 4 containers rodando aqui, ó. Node 1, Node 2, Node 3, Node 4.
Tá? Para quem perguntou, acho que foi, não lembro se foi o Marcelo que tinha perguntado quantos, né? Eu subi aqui 4 containers diferentes. E agora está aqui, ó, nós já estamos com o ambiente rodando, já estamos com o ambiente produzindo blocos. Então, ponto para nós, temos um ambiente aqui 100% funcional, rodando, tá aqui, produzindo blocos a todo a vapor aqui. Do ponto de vista de infraestrutura, estamos prontos. Estamos ok. 1-0 para mim nessa demonstração. Tinha tudo para. Normalmente, ao vivo, assim, tem tudo para dar errado, né? Mas. Principalmente com Docker, é muito difícil dar algum problema assim, tá? É bem difícil mesmo. Legal, pessoal, tá vendo? Ó, tá aqui, ó, a cada 2 segundos é criado um novo bloco e né, todos aqui nesse momento estão sendo produzidos blocos de forma aleatória, né? A chave que estão lá no meu, né, armazenadas aí naquela estrutura de pastas, estão criando esses blocos, assinando a criação desses blocos vazios, tá? Então a minha rede tá 100% funcional neste momento. Aí vamos começar a fazer a cerejinha do bolo. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui, pessoal? Tranquilo? Alô? Tranquilo? Estão me ouvindo? Tranquilo? Acho que Tranquilo. Boa, tranquilo, não tem mais nenhuma pergunta ali no chat, mas pessoal, fica à boa, boa, vontade para levantar a mão aí também e interagir se boa, for mais fácil assim, né? boa. Vamos lá, então. Agora vamos começar a brincar, né? Vamos fazer uma brincadeira bem legal aqui. Semana passada eu estava pesquisando e tal, e faz tempo que eu estava procurando um explorador de blocos para o Bezo, e aí, ah, gentilmente, né? Deixa eu só voltar aqui. Isso, criar aqui, chainless, isso, aqui. Gentilmente, uma alma foi lá e atualizou isso aqui. Basicamente, eu tenho um explorador de blocos na própria Bezo, tem a documentação aqui, né, de um explorador de blocos bem interessante, tá? E ele explica passo a passo como que funciona, tal. E aí eu falei, cara, deixa eu testar isso aqui. E aí foi o que eu fiz, né? Então eu fui lá, baixei ele, e obviamente adaptei o código dele para esse nosso ambiente aqui. E vamos lá, então. Vamos começar a brincar com esse carinha aqui, tá? E aí o que acontece? Eu peguei o meu ambiente Linux que está aqui, tá? Deixa eu ver se eu já salvei aqui. Já baixei docs. Eu já fiz o git clone aqui, tá? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um git clone aqui desse repositório. Esse repositório ele vai baixar todos os executáveis aqui, chainless, free, tá? E aí ele tem um diretório chamado aqui Docker Compose, onde eu tenho todo esse Docker Compose aqui, tá? Vamos entender um pouquinho mais o que é esse Docker Compose aqui, tá legal? Esse Docker Compose, o original, ele é feito otimizado para subir a infraestrutura do próprio Chainless, ou Chainless, como queiram. A única diferença, tá, é que eu adaptei o código original deles para rodar nessa nossa rede Bezo. Então eu tenho que subir todos esses serviços. O Docker Compose, na verdade, tá, pessoal? Só para tirando o conceito do Docker aqui, o Dockerfile ele vai criar uma imagem, tá ok? Ou seja, eu crio uma imagem a partir das instruções que eu acabei de fazer aqui. Então eu preciso fazer um build dela, eu tenho que criar uma imagem e depois eu rodo a imagem. O Docker Compose, basicamente, ele já vai pegar uma imagem que está pronta, que está salva, tá? E aí, tá vendo? Eu informo qual é o endereço da imagem que eu quero, ela já tem uma imagem pronta, e eu falo quais são as variáveis dessa imagem para ele subir. E eu também consigo subir todas essas imagens, e aqui eu tenho 5 ou 6 imagens, se eu não me engano, tá? Elas vão estar conectadas nessa mesma infraestrutura da rede Bezo que eu coloquei, ou seja, eu vou interagir com uma rede que já existe, tá? E ela vai subir todos esses serviços aqui para fazer a interação. Tá? E o Docker Compose, basicamente, eu preciso mudar o comando, aí eu tenho que dar um comando que é este comando aqui que a gente tem, que eu deixei salvo aqui na minha receitinha de bolo,
tá? Ah, eu vou rodar exatamente esse comando aqui, ó. Node endpoint, tá? Esse aqui é o endpoint do meu bootloader. Então, eu vou informar essa variável para ele. E o comando é bem simples, ó. Docker compose up. Quando eu fizer esse comando aqui, caso eu não tenha a minha imagem salva, ele vai salvar localmente na minha máquina. Ele vai subir todos os. Então, se eu subir a primeira vez esse comando aqui, provavelmente vocês vão demorar aí cerca de 5, 10 minutos para subir tudo isso, tá ok? Porque ele vai demorar, ele vai ter que baixar todas as imagens, vai ter que configurar todas as imagens, isso na primeira vez, tá? Como o meu ambiente ele já tá, eu tinha deletado tudo, então é isso aí, ó, ele já vai salvar tudo, ele já vai conectar com 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 o Docker Hub, com os links, né, para baixar as imagens. E ele vai fazer toda a construção, tá, de uma única só vez. Tá legal? Não precisaria ter apagado tudo, mas eu apaguei só para mostrar para vocês que dependendo da conexão ele demora um pouquinho mesmo, tá? Aí, terminada essa parte aqui, ele vai fazer toda a parte de configuração. E depois que ele terminar toda a parte de configuração, ele vai começar a inicializar os serviços, tá? Quando ele subir todos os serviços, aí a gente vai subir e ele vai fazer todo o sincronismo aqui, porque essa infraestrutura aqui é uma infraestrutura meio pesadinha, assim, né? Porque ele tem esse servidor web, esse servidor API, ele tem um MongoDB, que é uma base de dados, ele tem esse ingestion, e aí ele, depois que ele subir tudo isso, fazer toda a sincronização, conectar com o meu Bezo, aí ele vai começar a enxergar a minha rede. Tá? E aí a gente vai começar a fazer a brincadeira e eu achei muito legal, muito bacana essa ferramenta aqui. Eu fiquei bem satisfeito com o resultado que eu tive. Eu fiz algumas brincadeiras aqui, tá? Inclusive eu estava testando para aí o Juliano para saber se eu consegui subir o smart contract para minha rede de teste ou não. Tá? E aí eu tava, por isso que eu baixei ele, tá? Porque ele estava mandando comando, não estava dando erro. Eu falei, caramba, mas será que foi para a rede ou não? Aí eu achei esse explorador de bloco para ver se realmente o contrato estava na minha rede. Tá vendo? Aqui ele baixou, aí agora ele está subindo todo o ambiente. Beleza, agora ele subiu, agora ele vai começar a comunicar, tá vendo? Ó? Beleza, já subiu o meu ambiente. Ó, tá ativando o ingest, ele usa Spring, Framework, o API também. E aqui eu consigo ter todos os logs desse Docker Compose. O ruim do Docker Compose é que, como todos os servidores estão aqui, a tela de log vai ser todos eles juntos. Então, às vezes, para debugar, dá um pouquinho de trabalho. Mas o bom é que ele separa por cor aqui também, então dá para se virar bem, tá? Este processo aqui, pessoal, vai demorar aí uns 5, 10 minutos, tá? Mas eu até deixei aqui, ó. Ele demora um pouquinho mesmo, tá? Mas enquanto isso a gente vai resolvendo outras coisas aqui. A gente vai ver o MetaMask agora. Se eu abrir esse explorador de blocos aqui, eu já deixei o link aqui, ó, tá vendo? A aplicação já está rodando, tá? Então ela vai, assim que ela sincronizar a aplicação aqui da Chainless, daqui uns 5 minutinhos ele vai subir e aí a gente já vai ver a tela de exploração de blocos. Tá legal? E aí a gente vai conseguir fazer toda a gestão, todo o gerenciamento aqui. Ficou claro aqui, pessoal? Ou eu me confundi muito? Ficou tranquilo? Ficou clara a explicação aí? Dá um joinha, dá um ok. Tá todo mundo comigo aqui? Tá ótimo, Alexandre. Boa, boa, Parabéns. boa. Acho que tá bem boa, Alexandre. Bem boa. Então daqui a pouquinho a gente já vai subir. Agora vamos para a parte legal, que a gente já está indo para a parte final, tá? Que é a conexão com uma carteira, com a wallet, com a MetaMask, tá? Deixa eu só fechar aqui para a gente facilitar a nossa vida aqui. Então eu tenho a minha MetaMask aqui, tá? Vamos entrar. Opa! É tanta neura de tomar cuidado com chave privada que aqui eu já tenho as minhas contas
da minha rede Sepolia, mas eu não quero as minhas contas da minha rede Sepolia, eu quero as minhas contas. Deixa eu só dar um Expand View aqui. Boa. Então eu tenho a minha MetaMask, tá? Deixa eu só remover essa rede aqui, que aí a gente faz do zero. Boa. Legal. E isso aqui é uma rede de teste que a gente tem aqui internamente, eu uso para testes. E o que eu quero fazer agora é justamente fazer a integração dos meus tokens que eu tenho lá na minha rede com a MetaMask. Tá legal? E aí, qual que é a brincadeira aqui? A brincadeira é justamente importar as chaves. Só que quais chaves são essas? Não foram aquelas 4 dos nós. As chaves que eu vou importar agora são as chaves dos tokens, que são as chaves diferentes daquelas chaves de infraestrutura, tá? E aí no meu na minha receitinha de bolo aqui, ela tem todo o passo a passo também de como fazer isso, tá? Então vamos lá, configurador de blocos, a gente está subindo aqui. Ah, tá aqui, ó. Antes de a gente ir para MetaMask, vamos dar uma olhadinha, a gente já tem um explorador de blocos, tá? Então ele já está comunicando com a minha rede. Eu já tenho o status aqui, ó, ele está mostrando que o último bloco foi o 308. Se eu ver na minha rede aqui, o último bloco está aqui, ó, 308, 311, ou seja, tá? Obviamente ele demora um pouquinho, ó, 312, 313, ou seja, ele já está monitorando a minha rede. Tá? Então eu tenho 3 peers conectado, que é o bootloader mais 3 peers. A minha conta está zerada, porque eu não tenho nenhuma transação. A minha blockchain eu não tenho nenhum contrato, eu não tenho nenhuma transação. E aqui eu tenho os blocos. Eu consigo visualizar os blocos e todos eles estão em branco. Tá? Então o hash desse bloco aqui ele me mostra que tem um bloco, 322, fala qual é o parent, fala para quem foi minerado, tá? E qual o tamanho dele, não tem nenhuma transação, são todos blocos brancos, e a cada 2 segundos é gerado um novo bloco aqui, tá? Aqui eu tenho a minha rede, ele fala qual é o enode e o ID de cada um deles, ele fala qual que é o nome, qual que é o endereço, qual que é a porta, né? Toda a saúde dele, ele me mostra o endereço do enode, qual é o endereço IP, tá? E assim por diante. E aqui a API dele, se ele tiver, ele está desconectado aqui. Acho que precisaria configurar mais alguma coisa, mas a gente vai começar a brincar aqui. Legal? Então, conforme prometido, 2-0 para mim agora, né? Temos aqui um explorador de blocos. Então, agora vamos para a última parte, que é fazer uma transação, tá? A gente precisa configurar na minha MetaMask, eu preciso informar essas variáveis, tá? Eu preciso passar o nome da rede, né? Eu preciso passar qual é o URL, o RPC que eu estou utilizando, e aqui eu estou colocando o localhost, porque eu estou local na minha máquina. Se eu passar o IP por ser uma máquina, aí vai depender da configuração de rede e tal, mas pelo localhost, tá, eu consigo responder o meu RPC por esse endereço, porque eu estou localmente na minha máquina Docker aqui, tá? Para ambientes que estão fora da sua máquina, aí precisa fazer toda a parte de configuração de rede, liberação de porta, rota, toda essa parte de configuração de rede é importante. Eu tenho que informar o Chain ID, e o Chain ID a gente define lá no Genesis File, e o Chain ID dessa rede de teste é 1337. Aqui a gente coloca um símbolo de moeda, tá? Eu estou colocando o BRL, depois a gente pode colocar o símbolo que a gente quiser. E o endereço do Block Explorer. E aí isso significa que quando eu fizer uma transação na MetaMask e eu quiser clicar no detalhe daquela transação, automaticamente ele já me direciona para o endereço da Chainless aqui, tá? E aí eu consigo visualizar a transação no bloco. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar uma rede customizada, tá? Então, o network name, a gente vai colocar localhost 85, o localhost 8545, vamos colocar na mão aqui. Localhost 8545. O RPC, eu vou colocar o endereço da URL, tá? Então, vou colocar o URL aqui, Ctrl C, Ctrl V, adicionar RPC, Ctrl V. Posso colocar um nome opcional se eu quiser, não vou colocar. O Chain ID é o 1337. Tá? O símbolo, eu vou colocar aqui BRL,
porque a gente está simulando o real aqui. Aqui ele vai falar uma sugestão de nome, tal, vai dar um alerta aqui, mas eu vou colocar BRL, que é o valor do, né, enfim, ele considera essa rede aqui como EVM, como Ethereum, mas vamos deixar ERL, e o endereço do Block Explorer, tá? Que é o localhost barra aqui. A gente vai adicionar o endereço do Block Explorer e vamos adicionar a URL e vou salvar. Endereço da rede salva, vamos fazer o chaveamento para a rede, então, estamos aqui, tá? Então eu tenho aqui, nesta carteira eu não tenho nenhum token, né? Porque não fiz nenhuma transação com isso aqui, com nenhuma dessas carteiras, né? Então eu preciso importar as minhas chaves para dentro da minha rede. Então o que que eu preciso fazer? Venho aqui, 3 pontinhos. Ops, espera aí. Eu venho aqui em adicionar uma conta ou um hard wallet, né? Nesse caso. Nesse caso, eu vou importar uma conta, tá? E aí eu vou colocar o private key. Qual o private key? A private key que a gente definiu lá no Genesis File. Então, este endereço é o mesmo endereço que nós temos aqui dentro do Genesis File. Tá? 8F, papapá, 92BE63. 8F, 92BE63. Tá? Então, e os outros endereços é a mesma coisa. Então, vamos chamar essa de account 2. Tá? Quando você instala na MetaMask que você instalou pela primeira vez, esse endereço ele meio que importa como account 2, tá? Aqui está como account 12, mas vamos renomear ele aqui. Rename account details. Deixa eu dar um rename aqui nele. Isso, account 12. Deixa eu dar um account details. Vou dar um renomear nele aqui. Account 2. Dá um salvar, só para salvar. Ops, esse nome já está reservado? Deixa 12 mesmo, facilitar a nossa vida. Pronto. Beleza. Então deixa account 12 aqui, porque ele já tinha criado aqui na minha MetaMask anteriormente. Tá? Uma vez salvo isso, o account 12, olha só que legal, ele já tem valor aqui. Ele já converteu o valor que eu tenho lá de 200 dinheiros nessa carteira e ele já trouxe o saldo dela em dólar, tá? Então tá aqui, que é o valor de 200 BRL que a gente tem lá, tá? Que foi inicializado a carteira, o Genesis File, foi informado para ele, né, no Genesis File, que eu tenho um valor de 200 dinheiros aqui. Bom, mas como é que eu sei que esse valor é 200 aqui? Tá? Ele está em hexadecimal. Se eu for numa calculadora x to decimal, qualquer calculadora, colocar esse valor aqui e converter, eu tenho esse valor gigantesco aqui, que ele está em Wei. Se eu contar ele aqui, ele é 200 vezes 18 zeros, tá? Que é o valor que a gente tem de 200 aqui. Tá? Que é o valor dele em Wei. Tá? Aqui ela definiu como decimal, ele tem 90 mil. Tá? Então a gente vai importar também a carteira 2, a carteira 3, perdão. Importar a carteira. Para aqui, Ctrl V. E aí agora ela vai ter um valor de 90 mil nesse account em 13. Tá aqui, 90 mil BRL. E a gente vai importar a carteira 4 também. Import, account, Ctrl V. Opa, aqui, Control Layer. Cadê? Copiado. Cell. Importa account, private key. Importa. Opa, the account you are trying to import is a duplicate. Eu devo ter alguma conta com esse nome aqui. O duro é achar ela. 14, deixa eu ver ela aqui. Cepolha. Deve estar em algum lugar aqui. Bom, enfim, depois a gente descobre. Mas a gente já, com a wallet 2.0, deixa eu só ver qual é o endereço que ela começa aqui. AE6, 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 AE.
aí. Essa carteira eu já devo ter importado nesse computador aqui. Mas a gente dá para a gente testar aqui com a 2 e com a 3, sem problemas, tá? Então vamos utilizar a conta 12 e a conta 13 sem grandes problemas, tá? Bom, vamos fazer nossa transação aqui agora. Pessoal, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou claro aqui em relação ao importe das chaves? Ficou claro que a chave do token é diferente da chave de... Boa, temos joinha aqui, o Jeter. E então vamos fazer uma transação, né? A gente vai pegar um valor aqui da conta do... Vamos pegar da conta 13, que tem mais dinheiro, né? E vamos mandar 1.000 dinheiros aqui para a conta, né? Ela vai falar para mim qual é o endereço que eu quero. Eu quero mandar para a conta 12, tá? E aí eu vou colocar aqui 1.000 dinheiros aqui, vai. Vou fazer uma transferência de 1.000 BRL, né? Da conta 13 para a conta 12. Vou pedir para ela confirmar, tá? Confirmo essa transação. Nada nessa mão, nada nessa mão. E se tudo correr bem, ela está pendente. Pede para dar um speed up. Teoricamente a transação é bem rápida. Confirmou a transação, tá? Se eu clicar aqui e eu quiser ver no explorador de blocos, olha que fofo. Ela vem aqui. Uau! Temos aqui 1.000 dinheiros convertido. Ela foi enviada no bloco 570. Saiu da minha conta 13, que a gente chamou ali, foi para minha conta 2. Tá? E aí eu consigo ver dentro, né? Enfim, dentro, se eu quiser ver o bloco, ele vai me mostrar o bloco aqui, o hash que foi feito dentro dele, de onde veio, para onde veio, o valor. Posso entrar no detalhe, né? Tem detalhes adicionais aqui, o gas limit que a gente usou, não teve praticamente preço de gas, só teve 1 centavo aqui, né? Que é o valor que está aqui. Se eu vier no meu dashboard, eu tenho uma transação que foi feita, consigo ver a transação. As contas, né, como eu tive uma transação, ela já me mostra aqui tanto de entrada quanto de saída, ela atualiza os valores aqui, o saldo das carteiras, e aqui eu visualizo, né, as transações que aconteceram. O bloco, né, foi o 513, então se eu filtrar aqui pela quantidade, eu consigo ver que o bloco 570 foi a única transação que a gente fez. E aí é só alegria, né? São 20 horas e 28 minutos. Acho que era isso que eu tinha para mostrar. E queria ouvir o feedback de vocês. Ficou faltando alguma coisa? Foi bacana? A, a receita de bolo, né, para subir esse ambiente aqui, ela tá bem passo a passo, tá? Então, depois, se vocês quiserem, pode baixar aqui. Tá público, né? Só baixar e brincar e sair para o abraço aí, começar a testar. Hoje mesmo, até com Juliana, eu usei isso aqui, principalmente esse da Chainless aqui, para testar as configurações que eu estou fazendo aqui dos smart contracts. Deu certo subir aí, não? Ainda não, Juliana, eu estou com dificuldade de saber para onde ele está mandando a transação. Acho que tem alguma. Ele não dá erro, a transação, ele não está conseguindo transmitir na minha rede, cara. Depois talvez eu ligo para você para saber onde é que eu estou comendo bola aqui, cara. Não, beleza. Mas, eu É, acho que é lambança do meu lado. Pode falar, Mari, perdão. não, não, tranquilo. Não, só para comentar mesmo, que eu achei super didático, tá bem mastigadinho, né? Passo a passo. Inclusive encorajar o pessoal, né, a tentar depois fazer em casa, praticar, e aí qualquer coisa a gente te chama ali numa callzinha de dúvidas, né? A gente pode fazer uma call extra se Perfeito. for interessante depois. Mas eu achei bem explicado, tá? Foi bem bom porque a gente conseguiu ver ali a questão dos nós, dos blocos na prática. E a gente ainda teve o bônus do Block Explorer ali. Achei bem legal que tu achou o frameworkzinho ali. Muito bom. Aí não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida também, né? Como eu falei, legal seria todo mundo tentar também, o pessoal tentar praticar em casa. E se tiver também mais alguma dúvida, depois a gente pode trazer na próxima call. Ou arranjar uma dessas calls extras, né? A gente trocar uma ideia. Não sei se os meninos. Talvez os meninos ali que já tiraram a certificação também, os meninos da apresentação passada, não sei se querem também complementar alguma coisa, né, em relação ao que a gente viu,
Mas fiquem à vontade também, pessoal, tá? Muito obrigada, Alexandre. Muito bom mesmo a tua apresentação. Eu que Nota agradeço. 10, Ao pessoal que passou aí, por favor, me avaliem. Pode deixar. nota Mas 10 a apresentação aí, Alexandre. Eu acho que Boa. serve muito, assim, até para o pessoal testar algumas coisas, né? Na prova de certificação, o pessoal fala muito assim, como habilitar os logs, como desabilitar os logs, Boa. como, do que você colocou aí para a pessoa colocar um Grafana, adicionar outras coisas. Pô, agora eu desabilitei só para ver que não funciona, assim, né? Porque são algumas coisinhas, assim, que parece básica, né? E daí, se você não tiver testado, é muito fácil de você errar na certificação, né? Mas do passo a passo que você fez, assim, eu achei excelente, só parabéns, assim. E daí, vamos ver se você vai ter PR nesse GitHub seu, né? Boa. Bem, até excelente ponto que você colocou. É, quando você sobe a rede, BES, o menos menos config, para habilitar o log, você tem que colocar aqui um barra, e aí você coloca um menos menos log, eu acho que era log igual debug. Aí, bom, aí tem vários tipos, né? É isso aí, Isso, isso. tá? Daí tem É vários isso tipos, aqui. até nos outros É, materiais tem isso, né? E daí o que eu é, acho bacana? Das pessoas testarem, né? Teve até é. uma pessoa, né, foi a Clara, que na semana passada comentou assim, eu queria subir para poder testar, assim, com um material desse. Com o Docker, não tem jeito mais prático e mais didático de subir, assim, Alexandre. Porque daí o Docker ajudou muito naquela questão, né? Funciona na minha máquina, mas não funciona na sua, né? É, Então, o Docker ajuda exato. muito. Na minha máquina roda. Aqui qualquer máquina roda. Essa é a vantagem do Docker. Por quê? Porque ele isola todo o sistema operacional, toda a parte. Você configura só o que realmente você precisa, tá? E aí acabou aquela camiseta de meme lá na minha máquina roda, ela não existe mais com Docker, tá? Ele veio resolver esse problema, tá? Eu Pois queria, não, queria Jusilei. ressaltar, queria ressaltar Vai, que perdão. o Marcelo está dizendo aqui que ele foi fazendo e deu certo. Então, assim, isso é bem legal essa Boa. parte, né? Deu certo. Eu tô só vendo aqui que no visualizador de blocos lá, ele mostra Aham, como peer count 3. perfeito. Porque, na São verdade, a três. gente subiu 4, mas é o principal e 3, né? Então, na verdade, são só Isso. 3, na verdade, né? O Node 1 Então, é o bootloader. Ele é tá. o nó principal, tá? Os outros nós são os peers. E esse é um conceito importante, acho que talvez deve até cair perguntas aí na certificação. O Leandro e o Luiz podem me corrigir. Esse é um conceito muito importante. O Node 1 é o nó principal, ele chama de bootloader. É como se fosse o banco central, é o nó principal, é o master, entendeu? E ele que dita as regras, ele que tem o Genesis, ele que constrói o início da rede, vamos dizer assim. Legal, Exa- legal. Então, eu exatamente. E tenho, tem eu uma tenho o Ubuntu pergunta. aqui e tá validado, tá funcionando o seu script Ubuntu. Boa! Ó, aí não tem PR, tá vendo? Na Sem tua máquina PR. rodou também. A minha máquina rodou. É Linux ou Valeu. é Mac? Ou o que você É rodou? Ubuntu, Linux. Ubuntu também? Boa, olha aí. Boa. O Leandro, acho que você ia comentar alguma coisa em relação à pergunta, não é isso que cai na certificação? Isso, era só daquela questão de tolerância à falha, a, quantos nós eu tenho que ter para uma tolerância à falha de X%. Isso acaba caindo, assim. São 5, né? Se eu não me engano. Isso, aham, isso Você mesmo. tem que ter no mínimo 5. Tanto que aqui, quando você sobe, é que eu não entrei no detalhe aqui, ele faz um aviso para você que ele precisa de ter no mínimo 5 nós para ter tolerância à falha. Que aí se cai, mesmo se cair o bootloader, a rede inteira se recupera. É assim que funciona. Exatamente. Mas vamos deixar o Jusilei falar, assim, desculpa, Jusilei, a gente empolgou na conversa aqui. Não, tranquilo. Boa. Primeiro, parabenizar o Alexandre. O Alexandre é meu professor após lá no Nerex. Ah, boa! Você tá lá na turma também. Quinta-feira tem aula, Sim, hein? Vai ter musiquinha para começar e a gente vai. exato. Então, Boa. sobre a questão aí, da forma que foi configurado aí,
qualquer transação, todos os nós vão enxergar, certo? Eu queria entender na questão da É, privacidade. Você é, usou a versão mais recente aí do Bezo, e eu vi recente que o módulo de privacidade, né, como se diz, o que nasceu junto com o Bezo, que é o terceiro, ele parece que, se eu não me engano, ele vai ser descontinuado. Se a gente levar para o contexto do Drex, eu acho que isso aí não entra no contexto, porque o Drex tem outros desafios aí, né, nessa questão de privacidade. Mas hoje, por exemplo, se a gente fosse fazer um teste aqui de só determinados nós enxergar transações, como é que seria essa questão da privacidade? Como é que a gente faria isso? Uma vez esse papo que vai eles... longe aqui, hein? Ah, ok. Sem querer polemizar ou entrar, o próprio Juliano, né, que está aqui no nosso grupo aqui agora, ele desenvolveu, tá, um smart contract, tá, baseado em Zero Knowledge Proof, tá, ou ZKPs, tá. No Drex, no teste do piloto do Drex, foram testadas três soluções. Estamos indo para a quarta, que é essa que o Juliano tá ajudando a desenvolver. E tem mais uma pendente sobre Judice, que é da Microsoft, chamado A9. Tá legal? A primeira que nós testamos foi a Anonymous Ether, que ela é um smart contract, tá? Ela usa um algoritmo homomórfico, é o Gamal, chaves de criptografia AltBN 128, né? E é baseado em smart contracts, ou seja, você vai interagir com smart contracts. É uma espécie de stealth address que ele faz, tá legal? E ele faz as transações e é um processo. Basicamente, ele parte da seguinte ideia: que menos um mais um é igual a zero, tá? Essa transação, quem está enviando e quem está recebendo, eles conhecem essa transação, e a rede sabe, e toda transação é enviado a transação menos um, a transação mais um, e todo mundo manda zero, tá? Como soma, e aí você tem a somatória disso aqui, o resultado vai dar zero. Tá? Eu estou tentando explicar de uma forma mais simples possível, tá? E, e com isso você tem que criar uma camada de controle para todas essas transações. Então é um processo é, complexo para fazer tudo isso, porque você vai ter que troca de chaves, e aí o A sabe que ele está enviando para B, o B sabe que ele está recebendo, porque a chave dele consegue abrir aquela transação, os demais nós não conseguem abrir aquela transação. Tá? E a rede confia porque todo mundo acredita e tem certeza que a somatória daquela transação é zero, por isso chama-se Zero Knowledge Proof, ou seja, prova de conhecimento zero. Tá? Isso de uma maneira muito, muito, muito reduzida. Essa é uma forma de você fazer a privacidade. A primeira teste foi feito com Anonymous Ether, tá? Ele tem prós e contras, tá? A segunda solução de anonimização foi Starlight, que é da UI, da Ernst Young, também baseada em smart contract, tá? Também foi testado, também tem seus prós e contras, tá? Ela usa uma outra técnica, tá? Mas também um smart contract que você vai, mas ela usa um banco de dados para você fazer uma associação de chaves e, enfim, é uma outra forma de fazer anonimização. A terceira foi testada, foi a solução da Parfin, chamada Rails, tá legal? Essa solução, ela é um pouco mais interessante também. Ela usa uma L2. Então, ela cria uma L2 e aí a transação entre a instituição, ou seja, as transações do Itaú, só o Itaú enxerga. As transações do Bradesco, só o Bradesco enxerga. Eu não preciso propagar isso para a rede, tá? E o Banco Central consegue acessar porque ele tem uma chave criptográfica que consegue enxergar tudo o que está acontecendo na rede, tá? Ela tem vantagens e desvantagens. A quarta vai ser testada agora, que é a solução do Sicob, tá? Que é a solução chamada Harpo, tá? Que também é baseado em smart contract. O interessante é que ele usa o conceito de UTXO, que é o conceito que usa no Bitcoin, que é Unspent Transaction UTXO, Transações não né? gastas, né? Transações Exatamente. não gastas, né? Exato, transações não gastas, que é aquele conceito de moeda que você dá uma nota de 100, ele te devolve o troco, né? E justamente para evitar de replay protection,
tá? E é uma solução bastante interessante também, e aí o Banco Central vai avaliar. O Cicobi está propondo isso, o Giliano tá por detrás de toda esse código aí também. Tá? Eu estou testando aqui, né, de forma Legal. autônoma, e eu estou fazendo uma avaliação junto com a engenharia aqui. Hoje eu tive, inclusive, uma conversa com eles sobre isso, e a gente está, enfim, criando um grupo de discussão interna aqui para avaliar. Então, não tem uma avaliação prévia, eu tenho conhecimento do código e a gente não tem ainda. E a última é a nova, que é da Microsoft, que ela não foi testada, tá? É muito provavelmente porque ela ainda não está pronta ou madura o suficiente para colocar em teste em produção, tá? Pelo menos para fazer um teste no piloto, eles ainda não liberaram isso. O fato é, aí vem a parte polêmica, tá? Sim. Dificilmente vai ter uma solução que vai atender a necessidade do Banco Central, que o Banco Central quer. A gente está trabalhando com uma rede blockchain, que, por princípio, as transações têm que ser expostas, têm que ser explícitas, né? E, por outro lado, e a rede blockchain foi criada, né, justamente para dar visibilidade a tudo isso, né? Então, a gente está querendo criar alguma coisa num negócio que foi feito para... Então, cara, não é um negócio tão simples, tá? E aí existe o trilema, né? E aí eu não quero ficar entrando nesse detalhe, mas existe o trilema da privacidade, da escalabilidade e da. Putz, esqueci agora qual era. Quem lembrar isso? É um trilema que. Programabilidade. Segurança. Programabilidade. A Boa, obrigado. programabilidade, velho. Programabilidade. Então, essas três coisas dificilmente vão caminhar juntas aí, cara. Né? Então, esse é o grande trilema que a gente está aí em relação ao Drex, tá legal? Legal. Então, tem alguns desafios aí para serem legados aí. Tá bom. Bacana. Obrigado. A Sandra está colocando aqui que é uma solução pato, né? Nada voa e é igual eu, né? Eu sou desenvolvedor, eu sou pré-venda, eu sou engenheiro, mas não faço nada direito também. Então, eu faço um pouquinho de tudo, mas não faço nada bem. É isso aí. Legal? Respondido? Ok? Respondido. Excelente. Obrigado. Boa, boa. Ahn, mais alguma coisa? Tranquilo? Fechamos. Ó, bom que funcionou. Eu fiquei feliz que funcionou numa outra máquina que não a minha. O Marcelo acho que testou aí, foi bem legal. Boa, Marcelo. Mais alguém testou também? Funcionou? Ou só o Marcelo? Ah, eu comecei aqui, mas aí me perdi no caminho. Eu vou voltar na Ah, call. tá bom. Sem problema. Eu vou voltar Mas, na call mas se seguir o passo a passo lá, não tem muito segredo, não. Vai rodar bonitinho, Aham. teoricamente. Boa, só Teoricamente. toma. O Alessandro tá falando que ele vai rodar no Mac aqui. Boa, Alessandro, só o script lá de inicializar. Você entra lá e pega o comando do Docker init lá, tá? Aí ele sobe, configura a primeira rede, e depois você, lá no Mac, se você quiser, depois só muda o start bezo lá, o start demo lá, e aí, se for o caso, joga no chat GPT lá, ele vai converter para rodar no Mac também, tá? E aí ele Tu teoricamente quis vai jogar o funcionar também. arquivo inteiro ali? No... Oi? De jogar o arquivo inteiro no chat de GPT para configurar para Não, sua. só Eu também o é Mac. start, o Aham. start PS1, o start demo, start underline demo.ps1. Esse cara é um arquivo de bash do Windows, entendeu? Aham. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Esse cara eu não rodei ele, não. Eu fui copiando os comandos e executando, porque como o meu é Ubuntu, não Isso, ia rodar. Então eu fui copiando os comandos. isso. Esse cara aqui, ó, tá? Você tem que rodar esse cara aqui, que é o Docker Network Create, você vai criar uma rede, e depois você vai rodar aqui, ó, Docker Run, daqui até aqui, ó. Tá? Aí, mesma coisa. Isso para o nó 1, para subir o nó 1, para subir o nó 2, para subir o nó 3, para subir o nó 4. Tá legal? E aí ele vai fazer isso aí. É isso aí. Aí ele Perfeito. vai rodar. Aí vai subir os nós. Aí qualquer coisa me chamem também, a gente dá um jeito também. Maravilha, Alexandre. Muito bom. Não sei se tem mais alguém com mais alguma pergunta, pessoal. Liberar o Alexandre, a garganta do Alexandre.
Não, tá bom. Aqui tem o. Aí Acho que o agora eu Jusilei que falei, falou. Quinta-feira, meu, tem aula, a galera vai até meia-noite. E é? aí pô, meus energéticos que o digam aqui, que eu tenho que. Eita, nós. É. E aí, É, quinta-feira vai ter a Nenê junto, aí o bicho vai pegar. ah, então, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Ok. Mari, Queria então posso? agradecer todo mundo, tá? Muito obrigado pela oportunidade aí e tal. E podem contar comigo que eu puder ajudar a colaborar com o time aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Às vezes eu não estou sempre online, porque principalmente de segunda-feira é um pouco mais corrida a minha agenda, mas, cara, eu assisto todas as gravações aí e, obviamente, né, estou lá acompanhando e é um assunto que eu preciso estar inteirado todo dia, então por isso que eu estou aqui junto também. Estou querendo estudar com vocês. O que eu puder colaborar, podem contar comigo. O que eu puder ajudar aí, estou à disposição. Muito Alexandre, obrigada. muito obrigado pela sua generosidade. Você estava comentando que no sábado à noite você estava fazendo teste, Sim. estava vendo, né? Tá, então imagina, né? Tá A Mari é dedicando. prova, eu mandei para ela. Era sábado, Parabéns. domingo ali, ele mandou ao Kit Hub. Olha aqui, encontrei um Block Explorer. Eu assim, bah, que time motivado. Incrível, É. muito Muito bom. obrigado. Deus Não, não. abençoe. E a Mari também, né, Mari? Junto. Muito obrigado a você também, Mari. Tamo aí, tamo aí. É, mas muito bom. Todos os meninos, né? O Alexandre, os meninos também, Edson, o Luiz, o Leandro, todo mundo colaborou legal, assim. Os meninos da G4 também arrasaram. E o Mandaram muito Alexandre bem. assim, Aprendi mandou muito com eles. bem agora. Não, mandou muito bem também nesse workshop prático, muito bom. Então a gente agradece, agradece bastante Muito bem. todo mundo que faz esse grupo incrível. E eu vou providenciar as gravações, os links para passar, a gente coloca lá, né, Mari? Antes de encerrar, eu não tenho nem mais palavras para agradecer ao Alexandre, muito obrigado. E eu queria pedir para a Mari que você contasse para a gente os próximos passos, né? Semana que vem temos outro encontro. Pudesse dar uma mensagem final para a gente aí, Mari, por favor. Claro. Então, conforme eu atualizei o cronograma, né, pessoal? Porque hoje a gente teria. O que estava previsto era que nós teríamos a parte de networking já essa semana, mas a gente resolveu fazer esse workshop prático que foi, ao meu ver, super útil, né? E agora a gente pode levar para casa, tentar praticar. Aí depois, nas próximas semanas, a gente pode fazer uma call extra também para tirar dúvida dessa parte prática inicial, né? E essa parte de core também que ficou, tá? Não sei se talvez. Os meninos querem colocar mais alguma coisa, ou Luiz Gustavo, não sei se tu quer colocar mais alguma coisa em relação também a essa parte de core Bezos na prática. De repente a gente pode estar combinando uma outra callzinha extra para estar abordando esses temas, tá? Mas conforme previsto, e a gente vai seguir na semana que vem, a nossa call oficial na segunda-feira vai ser a primeira parte de networking com o Thomas do Itaú. Então a gente vai ver essa parte de RPC Node, Validator Node, Full Sync, Discovery e Networking Fundamentals, tá? Então é o que está previsto para a próxima segunda, mas a gente pode estar fazendo essas outras callzinhas extras para abordar dúvidas que ficaram, essas questões práticas dessa parte inicial de setup e de concepts. Quer falar alguma coisa, Luiz? Mariana, eu acho que é isso mesmo. Acho que por enquanto tá tranquilo. Aí se for surgindo alguma necessidade ou o pessoal pensar também em alguma outra coisa, ou ao longo das aulas a gente for pensando em alguma outra coisa prática que dá para a gente fazer, a gente está aí para poder ajudar aí. Perfeito. Então, tá, pessoal. Se alguém também tiver alguma mais dúvidas para trazer, sugestões, como sempre, a gente está super aberto, tá? Dê uma olhada no cronograma, se tiver faltando algum tema ou alguma coisa que vocês gostariam de ver específico ou com mais detalhes, né? A gente se ajuda lá, tá? Mas é isso aí, Jusélio, que temos.
Eu só tenho que ficar agradecendo sem parar, porque foi muito bom, né? Você, o Alexandre. Para mim, eu vou ficar num loop de agradecimento infinito aqui. Então, mas eu não quero mais tomar o tempo, gente. Eu falei que eu só ficar no suporte aqui, então me comprometo a pegar a gravação, subir lá, passar o link para vocês. Mari, toca aí, ser nossa maestra. Tá, Alexandre, perfeito. obrigado de novo, Alexandre. Eu que Certo, agradeço. Contem sempre comigo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Para mim é uma honra estar aqui com esse grupo aqui. Podem contar comigo quando precisar. ótimo. Valeu. Alexandre, depois tu só confirma os links ali para mim. Tu passou o GitHub, né? Eu não sei se tem Sim, os outros links ali todos. Se tu quiser me passar todos. ali para eu pôr tudo nos materiais, enviar de novo e reforçar pro pessoal. Toda a receitinha de bolo tá aqui no link do GitHub e todos os links estão aqui. Então, Tá seguindo ali. esse caminho aqui, já tem todo o material necessário aí. Perfeito, então. Tá Então é bom? isso, pessoal. Valeu, Boa gente. noite. Muito Valeu, obrigada. gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito Valeu, obrigado. galera. Abraço. Tchau, Parabéns, tchau. Valeu, Alexandre. Juliano. Eu que agradeço. Tchau, Valeu, tchau, Jefferson. galera. Obrigadão. Ô, Mário, o cara deu uma aula, gente, Né? Muito bom, preparou né? tudo, gente, foi muito legal, muito Foi, legal. foi. Não, e ele preparou o Block Explorer, ele ficou mandando para mim lá no final de semana. Eu disse, ai, que legal, vai ser bem. Nossa, É, um querido, né? E eu vou te dizer, eu achava, eu tenho que já que tem que buscar amanhã minha esposa, então tá meio apurado aqui, não mas eu tá queria te gravando deixar aqui, uma não, palavra. né? Ah, tá sim, deixa eu parar aqui, vou ter que cortar É, depois, mas tudo bem, são coisas tá. assim, a gente tá, fica registrado nosso agradecimento ao Alexandre, porque, caramba,